Pronto, dávamos então início à sessão do Seminário de História Religiosa, a sessão que temos prevista para hoje, sessão do nosso seminário que tem como tema global da Igreja do Antigo Regime à Igreja na época liberal, a propósito do duplo centenário da Revolução Liberal de 1820. Hoje será abordado o tema o movimento católico oitocentista em torno do grupo de A Palavra. Para refletir connosco sobre este tema, temos o professor Eduardo Cordeiro Gonçalves, temos a ficha do seminário que tem já o resumo da comunicação, alguma bibliografia, também alguns dados de currículo, que leio ainda que resumidamente. O professor Eduardo Cordeiro Gonçalves é doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 2003, possui um outro doutoramento recente em Turismo e Ócio pela Universidade de Rovira e Virgílio em Espanha, é professor associado do Instituto Universitário da Maia, o ISMAI, investigador integrado do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, onde coordena um grupo sobre turismo, identidades e património cultural, é também membro do SER, gostaria sobretudo aqui de lembrar a sua investigação que vem de trás, desde o tempo do seu doutoramento, no âmbito do movimento católico e particularmente do movimento católico do Porto, de que tem algumas publicações que se destacam, Católicos e Política, o Pensamento e a Ação do Conde de Samodães, 1870-1910, também um texto sobre o Círculo Católico de Operários do Porto, e o Movimento Social Católico, um outro escrito por ocasião dos 125 anos da Associação Católica do Porto, textos que refletem precisamente sobre o tema que hoje nos traz aqui o movimento católico oitocentista em torno do grupo de A Palavra. Eu estou muito grato ao professor Cordeiro Gonçalves por ter aceitado o nosso convite para participar neste seminário a propósito da Revolução Liberal, mas que procura olhar para um arco temporal mais lato e para um tema sobre diferentes ângulos, e também este do movimento católico. Fico muito grato por ter aceitado o nosso convite. A sessão do seminário vai decorrer como habitualmente. Teremos uma primeira parte expositiva do tema, teremos depois uma segunda parte que poderá ser de diálogo, com o diálogo que se proporcionar entre todos, com perguntas, observações que possam surgir. Agradecendo novamente então a intervenção, passar-lhe de imediato a palavra para a exposição do tema. Muito obrigado. É de facto com grato prazer, enfim, que recebi o convite para participar no seminário de História Religiosa, a propósito do bicentenário, enfim, da Revolução Liberal. Enfim, um cumprimento muito particular ao doutor Adélio Abreu, enfim, recordando também outros tempos em que eu estava mais ligado a estas questões da história, e particularmente da história religiosa em Portugal e da Igreja Católica em particular. E por isso é um gosto regressar a estes caminhos da história, enfim, e também queria estender um cumprimento, enfim, a todos os participantes do seminário, enfim, e naturalmente membros também do Centro de Estudos de História Religiosa, da qual eu faço parte há uns anos, embora não produzido nos últimos anos, enfim, por ter seguido outros caminhos, mas desde salvo 2005, em que ingressei, 2004, 2005, já não posso precisar, no Centro de Estudos de História Religiosa, na altura a convite do diretor, o Sr. Dom Manuel Clemente, enfim, que muito me honrou, e por isso ficam aqui os meus cumprimentos a todos. Então, sem mais delongas, eu, e se me permitem, tenho aqui um guião, enfim, vou tentar, eu não sei, o doutor Adélio Abreu, que tempo é que me dá para... Sim, nós temos previsto mais ou menos uma hora da exposição, e apesar de começarmos mais tarde, pode contar na mesma com esse tema, com esse tempo,
e procuraremos depois, eventualmente, se for caso disso, reduzimos um bocadinho à parte de debate, Muito bem, muito bem. mas pode contar com 1 hora, sem problema. Pronto, talvez não usarei tanto tempo, mas então, eu começava, enfim, a minha exposição a propósito do movimento católico oitocentista. Nós situámos-nos sensivelmente no último quartel do século XIX e na transição para o século XX, a propósito, enfim, de várias problemáticas que levaram, problemáticas, enfim, da relação da Igreja com a sociedade e com o Estado do tempo, e que levaram, enfim, a um grupo de católicos aqui do norte, particularmente do Porto, enfim, a organizarem-se em torno de uma associação que foi pioneira, a Associação Católica do Porto, e depois usando o PEL, nomeadamente um jornal diário por onde perpassou em boa medida, enfim, o pensamento que depois foi projetando, enfim, ao longo do tempo e já século XX adentro. Bem, embora estamos já a falar de um relançar do movimento católico, situado isso sensivelmente em 1970, com o relançar deste designado movimento católico em Portugal, nos finais do século XIX, maiormente neste segmento da militância e do simultâneo processo organizativo que se alarga dos anos 70, 1970 até à República, ganha forma no seio do catolicismo uma cultura de agir para transformar, abarcando simultaneamente uma mística coletiva e individual, revestida de modalidades espirituais e identificando-se com o desidrato de mudança, permite-nos falar no quadro da transformação católica, de militância como ponto onde imbricam vários campos do catolicismo. É assim possível seduzir o conhecimento de uma época de confluência entre o indivíduo e aqui, ou os indivíduos, enfim, que lideraram este processo inicialmente, dos quais eu posso já destacar o Conde de São-Benj, que alguém disse, Abundio da Silva, já no século XX, que terá sido até o padroeiro do movimento católico, foi assim que lhe chamou, e por isso alguns destes líderes do movimento e os grupos, ora com aproximação, ora com distanciamento, permitindo percepcionar como o catolicismo se cruza e intervém no todo social. Sobre o signo do grupo portuense, constituído em torno, como eu disse, da Associação Católica e do seu jornal A Palavra, é ampliada uma via de pensamento e depois de ação que se propõe equidistante, quer do liberalismo católico, quer do catolicismo legitimista, com a tónica entre ser-se católico e ser-se cidadão. Os paladinos do movimento intensificam a argumentação face aos debates centrais, alimentados pelas diferentes sensibilidades católicas, que não se revelam unívocas perante os grandes temas postos pelo liberalismo, tal como sucedera na década de 40, em que o legitimismo, especialmente representado pelo Portugal Velho, urdira uma campanha de reprovação à primeira tentativa de criação de um movimento católico autónomo corporizado na efêmera Sociedade Católica, de resto muito bem estudada a nível de doutoramento pelo Sr. Manuel Convente em tempos. E também nos seus objetivos já puramente religiosos, agora na década de 70, em virtude da dinâmica imprimida ao desabrochar do movimento católico, vão revertecer resistências a este grupo de católicos que intentaram, com êxito, reabrir um espaço próprio na questão político-religiosa oitocentista em Portugal. Este movimento pretendia, assim, prosseguir uma ação tendente a unir os esforços dos católicos, independentemente das suas opções eclesiais e político-partidárias, assumindo a coabitação e o respeito
pelas instituições constituídas, os ditos católicos constitucionais, agindo no seio do próprio sistema político, vão encetar uma luta em prol, uma luta tenaz, em prol dos interesses na Igreja e evidenciar novas perspectivas de relacionamento, de abordagem, de problemas como, entre outros, podemos destacar as relações entre a Igreja e o Estado, a religião e a política, o sufragismo e o sistema representativo. Ora, este desabrochar do movimento católico português, matizado assim por várias sensibilidades político-religiosas, está também circunstanciado a uma conjuntura internacional pautada pelo fim da Guerra Franco-Prussiana em 1870, com a consequente queda de Napoleão, o Segundo Império, uma conjuntura marcada por certa indefinição política favorável à Comuna de Paris, bem como ao fracasso da restauração monárquica. Aliás, Pio IX, o Papa de então, coartado do francês, acaba por ver reduzido também o que restava dos Estados Pontifícios, e isto enquanto o Concílio Vaticano I é bruscamente interrompido. Mesmo assim, encontrando-se já definido o dogma da infalibilidade pontifícia, fica em aberto um vasto projeto sobre a Igreja que, na sequência daquela reunião ecuménica, se irá encaminhar para uma vertente marcadamente religiosa. Toda a Europa irá então assistir a um vasto movimento de renascimento católico, com particular incidência no plano social, cujo desenvolvimento pioneiro se registra na Alemanha e em França, com efeito sobre a influência dos católicos germânicos e do Partido do Centro, que Latour d'Aupin e Albert Moon, legitimistas oriundos da alta aristocracia francesa, vão responder à questão social através do designado corporativismo paternalista materializado na obra dos círculos católicos de operários. Em Portugal, não se colocava ainda a questão da transição da questão religiosa para a questão social, até porque a realidade económica e social portuguesa era diversa. Aliás, além disso, deve destacar-se a atitude de liminar rejeição do catolicismo romano preconizada pelos conferencistas do Casino lisbonense, bem como o debate público sobre a infalibilidade pontifícia, definida no Concílio Vaticano I, e sobre o reforço de um catolicismo ultramontano que acentua posições críticas face a certos princípios da sociedade pós-revolucionária. Esta atitude não impede, porém, o reforço das tentativas de uma pleia de católicos assumidamente constitucionais em colocarem a Igreja num patamar de diálogo com o mundo moderno. Ora, ao longo dos anos de 1870, verifica-se no país um progressivo desenvolvimento ideológico do socialismo, tal como do republicanismo, fenómeno com particular incidência nos meios urbanos e impregnado de um anticlericalismo larvar, cujo cerne pretendia atingir alguns fundamentos da própria doutrina cristã. Embora não deixando de criticar a exagerada sujeição a uma política vincadamente regalista e as consequências advindas da nova arquitetura jurídica implementada pelo liberalismo, a tónica passa a ser posta no que consideram o novo flagelo com que a Igreja se tinha agora de confrontar, o indiferentismo, a incredulidade, expressões de alguns dos autores do tempo. É, pois, nesta circunstância que os católicos vão redimensionar a sua presença na sociedade, contrapondo ao laicismo e secularismo, o laicado e o militantismo católico, enfim, fiéis, que eram também laicos, com um percurso diverso do trajeto encetado noutros países europeus, maiormente no que concerne ao caso belga, alemão, francês e italiano. No nascente militantismo católico português, este militantismo seguia atentamente o desenvolvimento dos vários segmentos do movimento católico em cada um daqueles países, dando especial atenção
ao movimento congressista católico internacional. Assim, a partir da década de 1870, a militância católica em Portugal, especialmente a de sensibilidade constitucional, verificou substancial desenvolvimento e adquiriu uma dinâmica que contemplava também a intervenção organizada a nível das instâncias políticas com vista à defesa dos interesses na Igreja. Longe do fracasso da sociedade católica nos anos 40, esta nova etapa do movimento católico está escorada no desenvolvimento do seu associativismo, de que é exemplo modelar a criação, como já foi referida, da Associação Católica do Porto, na intervenção também organizada a nível parlamentar durante a década de 90, na fundação mais tarde, em 1903, do próprio Partido Nacionalista, embora tenhamos que refletir sobre esta questão um pouco mais à frente, bem como na emergência da dita democracia cristã, com a obra dos Círculos Católicos de Operários e a realização sistemática dos célebres congressos das agremiações populares católicas, isto entre já 1906 e 1910. Ora, com um significado fundador, realiza-se no Porto o primeiro Congresso Católico Português, considerado o início da afirmação consequente, quer no plano doutrinal, quer no prático, do processo organizativo dos católicos portugueses a partir da década, por isso, de 1870. Não se julgue, porém, que a iniciativa personifique a unidade dos católicos, pois subsistem ainda profundas clivagens em torno da questão político-dinástica e em relação ao alinhamento com o regime constitucional. Mas embora estes condicionalismos, a organização do primeiro Congresso Católico em Portugal facultou amplas liberdades de apreciação e discussão aos oradores e escritores católicos reunidos no Palácio de Cristal Portuense em dezembro, finais de dezembro de 1871 e inícios de janeiro já de 1872. Tenho inclusive aqui, posso-vos mostrar, um dos mais importantes discursos dos oradores e escritores católicos deste congresso fundador, que é o discurso do Sr. Conde de Sambens, não sei se conseguem ver, a pequena brochura, enfim. E então, sob a égide da unidade na diversidade, o primeiro Congresso Católico Português vai reunir posições plurais, no que especificamente aos sistemas políticos diz respeito e à interpretação do próprio liberalismo, ressalvando-se as diferenças de tom e de linguagem com que os oradores se dirigiram ao Congresso, fosse o conteúdo dessas intervenções de natureza política, social ou cultural, a defesa do catolicismo apresenta-se como o elo de união de todos os congressistas. É o próprio Conde de Sambens a respaldar um dos discursos mais elucidativos, mostrava-vos agora a brochura, na defesa da sã convivência das várias sensibilidades político-partidárias e até eclesiais preconizadas pelos congressistas. O Congresso foi presidido na altura por D. Francisco Correia de Lacerda, pelo Visconde de Azevedo e também pelo Sr. Conde de Sambens, homens particularmente bem situados para conseguirem reunir no Congresso personalidades tão diversas e revelaram assim um profundo conhecimento da complexidade do meio católico nacional e ao mesmo tempo do próprio movimento católico e congressista europeu, bem como da nuclear questão romana, já aqui, enfim, deixada também sublinhado, nascido deste modo de uma inequívoca iniciativa laical. O primeiro Congresso Católico Português teve um caráter misto e revelou-se uma reunião de evidente ação católica, que apontou para a premente necessidade de se fundar então uma associação católica na cidade de Porto. Poucos dias envolvidos, sobre o encerramento do Congresso, começou efetivamente a funcionar regularmente uma associação que tomou o nome, por isso, de Associação Católica. Lembra o Conde de Sambens na sua Enciclopédia Romana. Demais, ainda no que a concretizações práticas diz respeito,
o Congresso do Porto designou uma comissão permanente, também encimada por Samudães, visando prosseguir as deliberações estabelecidas na reunião congressista, onde se contemplava o prelo, desde logo com a fundação de um jornal diário, que na cidade do Porto defendesse as doutrinas católicas, independentemente das suas questões políticas. Empenhado, estamos a falar naturalmente da palavra, empenhado na apologia do catolicismo, bem como no apoio, no apelo à isenção político-partidária, parece transparecer do Congresso do Porto um dinamismo de unidade no aglutinar de personalidades oriundas, quer da nobreza liberal, quer do legitimismo e até do legitimismo miguelista, embora se pressintam as tensões, enfim, que a própria mobilização dos católicos para vir ao de cima. A ação orientadora dos católicos, como a do Conde de Samudães, foi essencialmente para estimular outros católicos na luta pela separação da militância católica da causa miguelista, que até aí, enfim, constituía um escolho ao seu desenvolvimento. Face às grandes ideias ventiladas ao longo da reunião congressista, foi defendida a liberdade da Igreja associada à questão romana e ao papel dessa mesma Igreja como elemento morigerador e regenerador da própria sociedade. Sobre esta conjuntura, inicialmente tão adversa, ainda o Conde de Samudães irá posteriormente referir, ou refletir. Em 1874, dizia ele, era ministro do reino António Rodrigues Sampaio. O ministro Sampaio fazia justiça à Associação Católica Portuense, não dando crédito às acusações que lhe eram dirigidas, e a razão que mais influía era eu pertencer, Samudães, a ela. Quis, porém, ouvir-me e confiou na minha palavra. Então disse-lhe eu, se a Associação Católica fosse isso que Vossas Excelências inculpam de ser legitimista, seria impossível que eu lhe pertencesse. A associação é o que o seu nome indica, simplesmente católica, nada mais. Ora, esta ruptura com as forças mais tradicionais ou tradicionalistas dos meios católicos, por um lado, e com as mais conservadoras da oposição, por outro, vão ser fundamental para a superação e resolução da já na altura estafada questão religiosa e para o desenvolvimento do próprio movimento católico. Em estudo retrospectivo de 1913, Abundio da Silva, um outro católico, enfim, um pouco mais jovem que o nosso Conde de Samudães e os seus correligionários, Abundio da Silva, já em 1913, lembra que o nascimento da Associação Católica deixou então alguns grupos liberais em verdadeiro sobressalto, pois viam na nova agremiação uma suposta trincheira de encapotado miguelismo e de disfarçado jesuitismo em manejo contra a liberdade e contra as instituições impostas ao país pela Vitória de 1834 e pela Convenção de Abramonte. Muito contribuiu para esta leitura o avolumar dos ataques verberados sistematicamente contra a associação pelo jornal católico Diário da Tarde, onde continuavam a pontificar, pelo jornal anticatólico, perdão, Diário da Tarde, onde continuavam a pontificar, entre outros, Urbano Loureiro e Borges Avelar. Era justamente através das suas páginas que se apontava uma suposta ameaça do miguelismo e do jesuitismo, além de acusar a associação de ter reuniões assintosas contra o Partido Liberal, a par de uma concomitante reforma da religião do Estado. Articulado com o associativismo católico, o movimento dos congressos católicos em Portugal é igualmente revelador de uma nova dinâmica do catolicismo, não só para unir e encetar esforços, mas para esclarecer questões,
salientava Samodães a certa altura, de facto, enquanto constituem um segmento fundamental da atividade organizada dos católicos, onde se identifica boa parte dos novos desafios políticos, sociais e até pastorais que se colocavam à sociedade eclesial, os congressos católicos constituem uma base importante para o entendimento da estruturação do pensamento e da ação dos católicos portugueses de então. Aliás, foi no âmbito da atividade organizativa da Associação Católica do Porto que já em março de 1889 o próprio Conde de Samodães propôs o debate, também em congresso, de um verdadeiro programa de cristianização da sociedade. O congresso projetado deveria contemplar questões como a difusão do protestantismo e do seu necessário combate, do caritativismo católico, neste caso com especial incidência na ação das conferências vicentinas, das irmãzinhas dos pobres e no apoio à velhice, com o projeto de casas de repouso. Demais, a reunião congressista não deveria esquecer o necessário acolhimento das orientações pontifícias e o apoio ao Papa em vista da acuidade também da questão romana. Deste modo, ainda naquele ano, veio a realizar-se o primeiro congresso da província eclesiástica de Braga, já sobre a nítida inspiração do pensamento social da Igreja. Das conclusões do congresso, subsume-se o apoio a conceder à ação das Irmãzinhas dos Pobres, à creche de São Vicente de Paula, ao Hospital de Dona Maria Pia, ao Seminário dos Meninos Órfãos, ao Asilo do Barão de Nova Sintra, ao Asilo de Vilar e até às oficinas de São José. Nas vésperas, tudo no Porto, nas vésperas, todas estas instituições no Porto, naturalmente, nas vésperas da publicação da encíclica Rerum Novarum, volta a realizar-se um novo congresso na província eclesiástica de Braga, cujas teses denotam as principais características do nosso pensamento social. A reunião congressista bracarense, já de 1891, é sinal evidente da transição do movimento católico de um antiliberalismo para um antissocialismo, patente na necessidade dos católicos se organizarem em vista à estruturação de um alargado movimento social, não se quedando apenas pela organização política e partidária. Ainda nesta década de 1890, a linha de orientação aberta pela militância católica no segundo Congresso de Braga, manifestamente apoiada pelo Papa, conduzirá à criação do Centro Católico Parlamentar e à concomitante conciliação do Episcopado com o governo português, anunciada oficialmente no Parlamento por Dom Manuel Bastos Espina, bispo de Coimbra, já em finais de 1894. Acentuando o caráter social e prático do movimento católico, realiza-se ainda em Lisboa, na Igreja de São Vicente de Fora, já em 1895, um dos mais importantes congressos católicos realizados em Portugal, decorrendo entre 25 e 28 de junho daquele ano, o Congresso Católico Internacional de Lisboa, não sendo propriamente sobre Santo António, foi realizado por ocasião do seu 7º centenário. Apontado a miúdo como um importante marco, no nosso movimento católico, nos finais de 800, o Congresso Católico de Lisboa contou com a presença de 14 cardeais, bispos e arcebispos, bem como dos mais destacados militantes do catolicismo português da época e de prestigiadas personalidades do catolicismo internacional, onde se destacam, por exemplo, José Toniolo, professor da Universidade de Pisa e grande impulsionador do movimento católico italiano, do Padre Pascal, autor de referência na sociologia cristã do século XIX, e o Padre dominicano Luís Ickley,
ex-superior do colégio irlandês de São Clemente, em Roma. Ora, o fracasso, falámos há pouco do Centro Católico Parlamentar, o fracasso do Centro Católico Parlamentar e de parte das iniciativas desenvolvidas em seu redor, especialmente a intervenção eleitoral, contribuem decisivamente para a consciencialização dos católicos da necessidade de pôr em marcha um vasto movimento social, respaldado no desenvolvimento do associativismo católico, veículo essencial para a tão almejada recristianização da própria sociedade. Considerado assim o lançamento daquele movimento organizativo dos católicos como a forma mais adequada para impedir que a juventude e o operariado cedessem às investidas do laicismo republicano e do socialismo, e deste modo, prosseguindo as orientações leoninas, estes católicos, liderados por Samudães, ilustram as suas reflexões como o exemplo vindo da Terceira República Francesa, que a seu ver, dizia a certa altura, patenteia os perigos sociais de uma sociedade assim organizada. Sem questionar a forma republicana, aponta críticas a uma política de secularização e caracteriza uma política em que Deus desapareceu de toda a parte e o Estado se declarou ateu. Esta luz vê, no caso português, os perigos do arremedo dos métodos que nos vieram de França. Embora se possa falar do Centro Católico Parlamentar como um aparente corolário de uma campanha mal sucedida, sem embargo, do progressivo desenvolvimento do movimento social católico, continua viva a vontade de se procurar o melhor modelo organizativo dos católicos a nível político. De resto, visível na futura criação do Centro Nacional, já em 1901, e do próprio Partido Nacionalista em 1903, que teve, de resto, o palco fundador da própria Associação Católica do Porto. Enquanto isso, perpassam pelas páginas do Correio Nacional as grandes orientações do Episcopado numa leitura fiel do Conde de Samudães e de outros altos dirigentes nacionalistas futuros, os casos de Mendes Lages, Polido Garcia, Fernando de Sousa ou Gomes dos Santos. Ao sussurrar do Centro Católico, logo em 1895, acrescido do desaire eleitoral das candidaturas católicas do Norte, nesse mesmo ano, a ideia de união dos católicos aponta cada vez mais para a necessidade de se encetar um amplo movimento social. Por outro lado, o avolumar da conflitualidade social e o progressivo reforço do socialismo e do movimento operário entre nós acabam por suplantar as preocupações dos católicos face ao racionalismo e liberalismo burguês, transformando a sociedade civil no terreno privilegiado de intervenção, postergando para segundo plano o da intervenção a nível da sociedade civil. Mas, antecedendo este último lustro do século XIX, comumente aceito como marco do efetivo arranque do movimento social católico português, vinha já sendo perseguido várias intervenções no terreno social, umas orientadas para a resolução dos problemas através de ações caritativas, outras já no sentido da afirmação de uma nova orientação social no âmbito das escolas e ocupação de jovens operários, visíveis no patrocínio que se dá à fundação, por exemplo, das oficinas de São José, no Porto, a exemplo das obras assistenciais e educativas de Dom Bosco, em Itália, tempo também. É, porém, na imprensa, nomeadamente em A Palavra e no Correio Nacional, que se vai expor e amadurecer um certo pensamento social, quer na crítica ao liberalismo e ao individualismo económico,
quer na crítica à utopia revolucionária, atentos ao debate sobre a questão social e ao seu confronto com as soluções avançadas pelo movimento socialista, vamos ver estas figuras como Samudães dedicarem-se detidamente à análise, à análise de textos de pensamento como a de Eduardo Nunes sobre o socialismo e o catolicismo. De resto, um trabalho, enfim, publicado ainda nos anos 80, onde se defende como autêntica a questão católica, a questão social, e neste sentido se secundarizava já a questão política. Ao comentar o cerne da obra, Samudães defendia desta eloquente exposição se depreende quando ao ilustrado escritor soberba a gravidade do problema que o socialismo procura resolver pela destruição e liquidação social, solução deplorável, ímpia e impossível. Temos, pois, em frente duas questões sérias, dizia, acerca do mal social, as suas origens morais e os seus efeitos económicos. Deste modo, para o Conde de Samudães, a grande questão não está no governo absoluto, ou representativo, ou republicano, está sim na missão social da Igreja Católica, ou na sua ausência absoluta da ciência do governo. Aliás, o pontificado de Leão XIII constituiu um marco desse deslizar da tónica posta pelo movimento católico na questão política para a questão social. Atento também às grandes iniciativas de dimensão cultural do projeto histórico de Leão XIII, Samudães vai prontamente traduzir e divulgar em Portugal, por exemplo, encíclicas como Aeternam Patris, de agosto de 1879, sinal da recuperação tomista. Aí se propõe a reinstituição nas escolas do ensino das ciências e da filosofia, segundo as normas da fé católica, bem como a recuperação da ideia de função social da propriedade e do princípio de que um governo com base no consenso popular é preferível à governação de um monarca absoluto. A uma igreja reconciliada com o poder político em virtude das orientações preconizadas pela política leonina do Ralliman, acresce o incomensurável impacto que produziu entre nós a encíclica Renovaram, de maio de 1891, cujo teor estava já eivado dessa nova noção de justiça, da responsabilização, dos proprietários, da promessa de relações renovadas entre trabalhadores e patrões através do associativismo operário. Mas, logo em 1895, no âmbito ainda do Congresso Católico Internacional de Lisboa, vai ser assumido um verdadeiro programa de reformas sociais, privilegiando a ação a nível do operariado, tendo por base 3 intervenções fundamentais do conselheiro Jerónimo Pimentel sobre o movimento católico nos finais do século XIX, a do Dr. António Mendes Lages sobre o proletariado e a doutrina social da Igreja e a do Conde de Samudães sobre os meios de moralizar a fábrica. Fica cada vez mais clara a transição progressiva do movimento católico de uma atividade meramente caritativa e assistencial para uma atuação marcadamente social. Com o lançamento das primeiras organizações católicas da juventude, logo em 1895, e do movimento dos Círculos Católicos do Operário, primeiro do Porto, em 1898, inicia-se formalmente o movimento social católico em Portugal. Já agora, no Porto tive a oportunidade de estar presente no centenário, 1998, e na altura era Bispo do Porto, Dom Armindo, e enfim, organizamos uma cerimónia, enfim, com
várias personalidades, com muitos sócios do Círculo Católico de Operários, e lançámos uma pequena brochura, enfim, alusiva a esses 100 anos. Esta é a bandeira quase centenária do Círculo, ainda hoje existe e funciona, não sei já em que moldes, porque, portanto, mas na altura já estava com alguma vitalidade, por isso nos finais do século passado. O Círculo Católico de Operários do Porto e o catolicismo social em Portugal. Eu devo dizer que, a certa altura, eu tive a oportunidade de ver os arquivos do Círculo, de ver e de estudar e de organizar, inclusive, chegamos a ter, num ano, cerca de 2.000 associados operários, efetivamente operários. O que era significativo, não é? O movimento chegou a ter cerca de 10.000 associados, aqui fundamentalmente no norte do país, 20 e tal círculos espalhados para o norte, o que era significativo face ao movimento do operariado de tendência socialista, enfim, em torno das associações de classe. Por isso, foi um movimento que atingiu uma envergadura bastante interessante à boca da República. Mas, se não licença, eu penso que estou-me a dirigir para o fim. Julgo que terei, doutora Adélio, terei mais alguns minutos. Sim, pode expor. Sim, pode expor à vontade. Espero não estar a amassar também uma... Não, pelo contrário. A exposição é densa. E eu estou a recuperar, enfim, estes tempos e estes assuntos da história do movimento católico. Ora, então, apoiantes de ambas Samudães vai por aí demonstrar um redobrado empenho na promoção e lançamento do movimento dos círculos católicos de operários, nomeadamente o Círculo Católico de Operários do Porto, cuja organização é particularmente marcada pela influência da experiência francesa e das soluções corporativas e paternalistas de Albert de Mun e de René Latour Dupin, a experiência relançada, como eu dizia, por Samudães, já em 1895. Dizia ele, podem organizar-se os centros católicos de operários, que bons frutos têm produzido em França, e não menos dariam em Portugal, onde os males não chegaram tanto ao fundo como lá, ao invés, os movimentos caracteristicamente mais abertos, os AB Democrate e o movimento do Sion, exerceram pouca influência em Portugal. Neste sentido, os círculos católicos de operários em Portugal correspondem mais a uma estratégia de grupos aristocráticos tradicionais e não tanto a um plano reivindicativo do movimento por um número assinalável de operários. A nova fase do movimento católico, então inaugurada em Portugal, revela-se não ainda em termos político-partidários, mas virá a acontecer ulteriormente com a criação do Centro Católico Português, isto já depois da República, mas sim como um movimento, nesta altura, integrador e mobilizador de massas no terreno da sociedade civil. Esta secundarização das fraturas políticas dos católicos é, sim, favorável à sua união no terreno religioso e social. Refletir sobre a questão social, consideravam estes católicos, por isso refletir a questão social ou operária é muito mais do que abordar problemas meramente económicos, é essencialmente uma questão também de dimensão moral e religiosa. Afirmar assim a necessidade de se proporem iniciativas concretas no plano socioeconómico em ordem à salvaguarda da classe operária em face dos perigos materiais. Embora partilhassem a tese das opressões irremediáveis, os direitos que cabem ao operário terão sempre a corresponder-lhes deveres. Quem lhe fala naqueles e omite estes procede mal, sem lealdade, sem justiça.
escrevia-se. Para o Conde de São Medães, por exemplo, a colaboração deveria, pois, designar o papel pessoal do operário com vista à persecução dos interesses do patrão. Desta forma, o imperativo social do operário torna um operário laborioso. Naquele pressuposto, embora admita que a classe operária possa desenvolver esforços para melhorar as suas condições, enquanto mostra relutância em relação à greve, que era considerada o resultado da má educação que têm as classes operárias e da ignorância em que se acham dos rudimentos dos princípios economistas. Alude-se ainda criticamente ao que se consideram os exageros socialistas e aconselha-se o operariado a não se deixar arrastar por teorias que só concluem por tristes e deploráveis desilusões. Sem considerar despreciando o direito ao associativismo operário, apoia-se a profusão da construção de sociedades de socorros mútuos, como acontecia no Círculo Católico de Operários do Porto, que tinha em funcionamento também estas associações em articulação. Mas, pese embora a noção de justiça, já a noção de justiça, de uma certa justiça social preconizada por Leão XIII na encíclica Rerum Novarum, não se confinar apenas à caridade e, neste sentido, ultrapassar algumas posições mais conservadoras, partilhadas pelo Grupo da Palavra, o próprio Conde de São Medães defende a preferência pelas associações de operários mistas, ou seja, incluindo também patrões em detrimento das associações de operários independentes. Em suma, o operário laborioso, que falávamos, deveria sê-lo não por imperativo social ou jurídico, mas tão só por um dever moral e religioso, um dever para com os outros e simultaneamente para com Deus. Como reflete na sua extensa memória apresentada ao Congresso Católico Internacional de Lisboa, São Medães considera não ser possível moralizar a fábrica sem a religião. Ao lado do grupo que liderava, associava a questão ou crise social à sociedade em geral, assumindo os males sociais uma dimensão sobrenatural. Isto porque os operários constituem parte integrante da obra de Deus e da economia em geral da salvação. Deste modo, a questão operária assume-se também como uma questão moral. Por isso, para doutrinar as oficinas, considera-se necessária a fé e, consequentemente, a religião. O modo de fazer dominar ou acrescentar é a missão do Estado, coadjuvado a Igreja, dando-lhe auxílio e proteção. Neste processo de restauração dos princípios cristãos no meio operário, era fundamental promover o cidadão virtuoso, porque a propriedade depende da virtude e esta era a causa da ordem social. Em suma, considerando não serem inconciliáveis os interesses de patrões e operários, aponta-se um vasto programa de regeneração com vista à moralização no operário, tendo como base a organização, formação e expansão de uma rede alargada de círculos católicos de operários. Apresentando, pois, uma resposta moral à questão social, atribui-se aos círculos católicos de operários uma função de matriz política também, de algum modo, e também ideológica, postergando o caráter económico reivindicativo, com vista a potenciar uma verdadeira promoção social. Por isso, o modelo de círculo preconizado é o de uma agremiação cuja intervenção se caracterizava essencialmente por um reformismo interclassista. Ora, o movimento de círculos católicos de operários vai, com efeito, orientar a sua ação em face do movimento de operários de então, em dois segmentos claros: o reformismo social, alternativo à luta de classes, por um lado,
e a luta antissocialista, antianarquista e antissindicalista na disputa do controle do operariado por outro. Como se lê no artigo 1º dos Estatutos do próprio Círculo Católico de Operários do Porto, a organização tinha como desiderato a união de indivíduos pertencentes a todas as classes, em mútua cooperação para o melhoramento do estado moral e material dos associados. Esta é, de facto, a estratégia defendida por nomes como Samdães, quando propõe a unidade do capital e do trabalho em termos de complementaridade. Dizia, não é possível existir indústria alguma sem que concorram dois fatores, o capital e o operariado. O pequeno industrial reuniu em si ambos os elementos. A fábrica representa-os, mas separados. O capital é o resultado do trabalho acumulado e por isso legítimo. O operário não tem outro património senão o seu braço, movido pela sua inteligência. Tem-se querido estabelecer uma luta entre estes dois elementos que o hão de substituir juntos ou terão como consequência a supressão da indústria. Acrescenta-se ainda, se eles são indispensáveis para a consecução do fim, se não podem funcionar separadamente, é forçoso que entre eles haja harmonia e se coadjuvem mutuamente. Fica claro o caráter misto e a intenção interclassista dos CCOP, dos Círculos Católicos de Operários. Por isso, aglutinando patrões e operários, cuja organização revelaria objetivos sociais de mercado caráter reformista, bem como de natureza política e religiosa, defensivos os primeiros e apologéticos estes segundos. Predominantemente de composição pequeno-burguesa, os círculos vão surgir ao contrário das antigas associações protetoras de operários, fundadas em Lisboa por Mendes Lage nos anos de 1870 e 1880, como associações que não só para operários, mas sobretudo constituídas por número significativo de operários. Com base numa efetiva construção interclassista, a ação destas agremiações vai assentar no compromisso social, não sei se agora me deixaram de ouvir, não. Estamos a ouvir bem. Sim, ou fui eu que cliquei aqui em alguma tecla. Não, eu peço apenas ao Luís Leal para impedir o compartilhamento, porque houve uma das pessoas que estava a ver partilhou a tela sem querer. Peço ao Luís que está resolvido. Perfeito. Está resolvido, pode avançar. Muito bem. Ora bem, eu vou aqui abreviar esta passagem sobre os círculos católicos de operários, até chegar aqui já à viragem para o século XX. Por isso, mais tarde, já em 1899, por altura até do lançamento do Grito do Povo, os círculos de operários também tinham no Prelo uma plataforma de ação e de divulgação e de formação, aliás com várias publicações, com conferências no sentido de instruir o operário católico. Há todavia um título que é absolutamente fundamental, que começa a ser publicado praticamente desde o início da fundação do Círculo Católico de Operários do Porto, que é o célebre jornal O Grito do Povo. Mais tarde, por isso já em 1899, por altura do lançamento do Grito do Povo, e aqui já nos aparece o eclesiástico Padre Verbo Benuto de Sousa, uma figura também notável deste movimento social católico, vai corroborar o programa dos círculos católicos, nomeadamente o do Porto, cujo conteúdo é em muitos aspectos semelhantes ao preconizado pelo Conde de Samdães, contemplando assim questões como a do descanso dominical, e é uma questão pendente já a partir de agora, o ensino religioso, as comissões mistas de patrões e operários, os horários laborais, o trabalho noturno, o trabalho das mulheres e crianças, o salário mínimo, o mutualismo, as casas para operários, entre outras.
grandes preocupações sociais também do tempo. As atividades dos círculos católicos de operários vão caracterizar-se essencialmente pelo desenvolvimento de ações de caráter recreativo, de formação cristã, subalternizando de algum modo às funções assistenciais um eventual desempenho reivindicativo. Este reformismo social, entendido assim como contraponto à perspectiva revolucionária, vai ser acompanhado de luta cerrada ao socialismo, nomeadamente a partir das páginas deste jornal, O Grito do Povo, que logo no seu primeiro número inicia assim o seu programa: o nosso brado. Os socialistas gritam: abaixo o capital. Os operários católicos gritamos: viva a união do capital e do trabalho. Aliás, o próprio Samudens alerta para o que considera os perigos da anarquia proclamada pelos utopistas e por essas funestas teorias, escrevia, quando se dirigem a grandes massas de indivíduos. Aí, por entre o ruído das máquinas, ao silvo do vapor, na agitação fabril, nas agruras do trabalho, ouve-se a voz do sectário, prega um direito novo, a completa independência do homem, a rédea solta a todas as paixões, sublinha. Mas a greve é quase sempre um elemento de desordem moral, também era assim considerado, constituído como tal um polo nodal das clivagens entre católicos e socialistas e as suas organizações. Por exemplo, em 1903, no âmbito de um forte surto grevista que assolou a cidade do Porto, o Grito do Povo e o CCOP promoveram uma cerrada campanha contra o recurso à greve, não deixando, porém, de considerar justo até o motivo que desencadeou. Escrevia-se assim: essa parte mal remunerada deveria ter feito a sua louvável reclamação diretamente ou por meio das suas associações, e quando não fosse atendida pelos industriais, deveria levar recurso para o Estado, pois a proteção dele nestas circunstâncias é um dever sacratíssimo. De resto, sobre esta questão, também Samudens defende repetidamente o recurso à arbitragem em caso de conflito, embora o Círculo Católico de Operários do Porto tenha apoiado alguns dos seus associados ligados ao setor têxtil envolvidos naquela greve. É clara a recriminação pelo recurso à mesma, bem como a influência negativa dos socialistas no seio do associativismo. Entre as raras circunstâncias detectadas onde os católicos apoiam uma iniciativa das associações operárias, revela-se a que diz respeito às reivindicações da Federação das Associações de Classe a propósito do insuficiente subsídio concedido pelo Governo Civil do Porto às famílias afetadas pela paralisação do trabalho na sequência da peste bubónica do verão de 1899. Considerado como regra fundamental do trabalho, cujo cumprimento deveria ser inalienável, a questão do descanso dominical torna-se uma das principais preocupações reivindicativas do CCO. Neste seguimento, já em março de 1903, foi enviada ao Parlamento uma representação dos Círculos Católicos de Operários, portadora de uma petição com vista à resolução do problema. Um ano depois serão Jacinto Cândido e o Conde Bertianos a fazerem, na altura, deputados do Partido Nacionalista, recentemente fundado, em 1903, por isso Jacinto Cândido e Conde Bertianos serão eles a fazerem subir à Câmara dos Pares, eu disse deputados, devia ter dito Pares do Reino, um projeto de lei sobre o descanso dominical. Mas já na ditadura do então João Franco, em agosto de 1907, é que será promulgado o decreto sobre a concessão do repouso semanal. Neste confronto entre catolicismo e socialismo não se
pressentem soluções intermédias. Embora inicialmente os círculos católicos, nomeadamente o do Porto, tenha tentado a penetração em alguns meios associativos de operários portuenses. O exemplo disso é a ação desenvolvida pelo operário alfaiate Rodrigo Cardoso, militante da Associação de Classe dos Oficiais e Costureiras de Alfaiate do Porto, e por conseguinte membro da Federação das Associações de Classe, ao propor em Assembleia Geral daquela associação a adesão à democracia cristã materializada no CCO. Todavia, sendo esta opinião liminarmente rejeitada, torna-se cada vez mais evidente o fracasso de qualquer tentativa de recrutamento conjunto, o que leva os católicos sociais do Porto à angariação isolada de ativistas socialistas e anarquistas dissidentes. Entre os ditos transfugas da área socialista salienta-se o célebre José Martins Gonçalves Viana, que, além de destacada figura socialista, foi um dos principais mentores do movimento anarquista português e fundador do Grupo Comunista Anarquista em 1887. Em reunião da Assembleia Geral do Círculo Católico de Operários do Porto, de novembro de 1905, dia 12 de novembro, este ex-socialista foi nomeado, inclusive, primeiro secretário da direção, proposto por Manuel Frutuoso da Fonseca, uma outra figura ímpar também deste movimento social católico que agora estamos aqui a referenciar. A relação conflituosa do CCO com o socialismo está, assim, matizada de forte sentimento defensivo, com a tónica no combate à sua expressão no campo social. Para o publicista católico Gomes dos Santos, o socialismo era a destruição do existente, ou uma utópica felicidade universal, como sublinha também Roberto Maciel, padre Roberto Maciel, não passando de uma deplorável solução cujos exageros nunca resolverão a questão social. Deste modo, para parte dos católicos sociais está limitada, deste modo, da parte dos católicos sociais, está limitado o discernimento entre socialismo em si e movimento operário, o que leva a miúde à confusão entre o espírito anticlerical de um e o sentido reivindicativo do outro. Daqui as clivagens, a luta encarniçada, a disputa do combate da classe operária às organizações socialistas e sindicais por parte do movimento social católico. Considerando o socialismo filho ilegítimo do liberalismo, o movimento social católico assumia-se como alternativa ao liberalismo e ao socialismo, propondo-se agir pela via da justiça e da caridade, devendo ser esta última exercida coletivamente e a família defendida como a verdadeira célula social. Ora, perante o exponencial crescimento do movimento social católico, põe-se cada vez com maior acuidade a necessidade de unificar e coordenar os vários segmentos do catolicismo social, escorado nos círculos católicos de operários, nos centros académicos da democracia cristã, nomeadamente do Porto, Braga, nas associações católicas destas três cidades, faltou-me acrescentar Coimbra, nas várias células da Sociedade de São Vicente de Paulo, nos grupos femininos, nas agremiações da juventude católica e bem assim na imprensa católica militante, especialmente nos jornais O Grito do Povo e a Associação Operária, publicados respectivamente no Porto e em Lisboa, além da revista, da célebre revista Estudos Sociais, a funcionar já em Coimbra como órgão mais intelectualizado do movimento. Face a este desidrato, entre 1905 e 1910 vão realizar-se 5 grandes congressos das ditas agremiações populares católicas, cuja finalidade era essencialmente organizativa. Estas assembleias católicas contaram com o apoio daquelas estruturas do movimento católico, em cuja base são recolocados os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, tendo, pois, como corpo um movimento orgânico,
Os congressos das agremiações populares católicas pretendem-se populares, em contraponto à visão liberal da sociedade e à própria territorialidade eclesiástica de então, embora entre o seu núcleo dirigente se encontre uma representação significativa do clero. Depois de uma primeira experiência em Lisboa, decorrida em 1906, o segundo Congresso das Agremiações Populares Católicas, realizado já no Porto em junho de 1907, sobre o apadrinhamento novamente do Conde de Samodães, e onde se tenta a definição de um programa de reforma social, com um apelo à intervenção do Estado e à sua arbitragem em caso de conflitualidade social. No ano seguinte, o terceiro Congresso irá registrar um avanço no plano organizativo, com o lançamento da obra dos Congressos Católicos sobre a direção do lente Coimbrão, Dr. Sousa Gomes. Apesar das vozes que alertavam para a necessidade do reforço da ação social dos católicos, cuja iniciativa e influência deveria recair, por exemplo, nos tribunais vindouros, ou na criação de bolsas de trabalho em todos os centros industriais, tal como preconizou o operário Zé Martins, há pouco referido, representante do Círculo Católico de Operários do Porto. Este terceiro congresso traduz já um certo desenvolvimento organizativo em torno de uma direção doutrinária, efetiva e orgânica do movimento social católico. Já no contexto do, mais à frente, quinto congresso, é apresentada a Federação das Agremiações, denotando novos avanços programáticos e organizativos, contudo, desprovida de qualquer instrumento de atuação. Este último congresso evidencia, todavia, uma crise no seio do movimento social católico, sentida particularmente pelas latentes divisões internas. Verifica-se assim uma nítida ineficácia social do movimento, não passando do recurso à caridade e à moralização do operário como solução para os problemas sociais. A partir daqui, algumas lideranças do movimento católico vão registrar uma presença mais reservada e tímida nos congressos do catolicismo social, facto que julgamos estar ligado ao empenho mais claro que vinham a dedicar ao Partido Nacionalista, fundado, como já disse, em 1903, em plena Associação Católica do Porto, isto sem se olvidar a dupla ligação de boa parte das personalidades presentes no Congresso da Associação, nestes congressos das agremiações populares católicas, por isso há uma certa associação também ao nacionalismo católico e ao próprio partido que o informa. Mesmo assim, como sublinha Abundio da Silva, já aqui referido, estes congressos eram os melhores florões da nossa ação social, dizia, onde se destacam duas personalidades nodais do movimento católico, o caso do Dr. Sousa Gomes e do Padre Francisco Frutuoso da Fonseca Pacheco. Acresce igualmente a significativa presença e concomitante acompanhamento dos congressos por parte do episcopado, salientando-se aqui o franciscano Cardeal Neto. Fora destes congressos, a ação católica continuava a padecer dos seus antigos defeitos de união, falta de unidade de plano, imperfeita discriminação dos meios e processos de combate, salienta também o Pausírico Abundio da Silva. Ora, nos derradeiros anos da monarquia constitucional, inscrito numa conjuntura de crise generalizada da sociedade portuguesa e entrecruzando com o catolicismo social, o nacionalismo católico vai ganhar expressão com o objetivo de enfrentar alguns dos graves problemas que o país atravessava, maiormente a questão agrícola, em particular as dificuldades que incidem na vitivinicultura e a questão social, mas também, e sobretudo, a renascida a questão religiosa de fechada feição que acompanhou
os nacionalistas católicos até à República. Por isso estas três variáveis. Numa lógica de crescente intervenção dos católicos mais empenhados na ação político-religiosa, o nacionalismo católico apresenta-se como uma tentativa de organização política, tendo por princípio base a observância da religião católica apostólica romana e o respeito pelas liberdades na Igreja. Ponto de convergência de tradicionalistas e de conservadores constitucionais, o nacionalismo católico dos alvores do século XX tem também por desiderato a procura de respostas ao mar da grave crise financeira em que o país mergulhara desde o início da década de 90, à agitação social, à instabilidade política e à inoperância governativa. A clara vontade de reformar o anquilosado sistema político, peço desculpa, por isso dizíamos que a clara vontade de reformar o anquilosado sistema político rotativo leva os nacionalistas católicos a defenderem uma revolução por cima, transformadora das elites, constitutivas das estruturas partidárias e dos métodos de operar politicamente. Estou mesmo a terminar, se nos antecedentes imediatos do movimento nacionalista católico temos o já referido Centro Católico, o primeiro ralimão oficial dos católicos à vida política da monarquia liberal, é porém a circular fundador do Centro Nacional, de junho de 1901, e a estrutura de uma rede de centros nacionais entre julho e dezembro, a constituição dessa rede entre julho e dezembro deste mesmo ano, que estimulam o arranque efetivo do movimento nacionalista católico, inicialmente de feição cívico-política. Aliás, terá até sido o problema gerado pelo caso Calmon, em 1900, e a publicação dos decretos relativos ao funcionamento das congregações, que acelerou o lançamento do Centro Nacional. A pretendida união dos católicos em torno da defesa dos valores da religião. Peço desculpa, houve aqui um contratempo qualquer. Vamos ouvir. Se continuam a ouvir, eu perdi a imagem, mas eu continuo que estou mesmo a terminar. Perdi a imagem. Deve encontrá-la se calhar do lado direito, em pequenino, provavelmente diminuiu, mas... Entretanto, recupero já isso. Pode falar. São menos de 5 minutos. Ok, estamos a ouvi-lo. Porque é o remate, enfim... Ouvi-lo. Estávamos nós então aqui a sublinhar a questão do nacionalismo católico, do Partido Nacionalista, e dizíamos que a tão pretendida união dos católicos em torno da defesa dos valores da religião e da ordem social é uma das componentes deste nacionalismo, cujo desiderato de conciliação político-organizativa entre catolicismo e conservadorismo revela já aspectos modernos, diríamos, quando sustenta preocupações sobre a questão social, repito, sobre a própria questão colonial e agrícola, sobre como, enfim, e como também preconizará o próprio Partido Nacionalista no âmbito até, fica muito sublinhado no âmbito até do seu primeiro congresso nacionalista realizado também nas instalações da Associação Católica do Porto e encimado por Jacinto Cândido e pelos condes de Bertianos e de São Belanes. Foi, pois, a gestação desta estrutura político-partidária que usou como lastro a estrutura física da rede dos círculos católicos de operários e partilhou os seus principais dirigentes, que levou a um processo larvar de crítica, nomeadamente entre os apologistas da associação somente cívico-política, cuja ação deveria incidir apenas sobre a defesa do catolicismo à margem do partido, tal a posição assumida, por exemplo, por Quirino Jesus, ou por Manuel Azevedo Enes, ou ainda por Avelino de Almeida, ou também por Gonçalo Xavier de Almeida Garrett. Concluindo, é pois, devido a inultrapassáveis deficiências programáticas e organizativas, acrescidas do exagerado colaboracionismo com o Partido Nacionalista, que o movimento social católico
maiormente o segmento dos círculos católicos de operários, irá esboroar-se com a República em 1910. Fica assim interrompido um vasto e promissor movimento social católico, que só com o dialogar dos anos de 1930 surgirá de forma sustentada e séria, com novas organizações operárias católicas desta feita em torno de sindicatos próprios. E se o movimento social católico parecia ter absorvido as preocupações dos católicos face ao liberalismo e ao dilema entre política e religião, o final da monarquia constitucional traz consigo um novo reagir contra o reavivar da questão religiosa e contra o vertiginoso acentuar da secularização da sociedade e da cultura. Recuo ou avanço é o dilema que se coloca em face da análise da questão do Partido Católico, ou tão só de matriz conservadora. Neste sentido, ter-se-á passado de genuína inspiração leonina para o exemplo alemão de partido confessional aberto, tal o caso do Zentrum, criado em 1870. Por outro lado, os partidos já não eram supostamente todos católicos, pelo simples facto de existirem num Estado ainda confessional, como tal, fica em aberto o alcance da modernidade daqueles católicos que desde muito cedo tinham intentado a conciliação com o regime, maiormente no que respeita à relação entre catolicismo e política, e devotado o cerne da sua ação às problemáticas sociais. Por isso termino assim